Pois bem, então, na sequência, vamos considerar agora duas classes de integrais distintas que vai usar para a solução as funções, as relações de integração das funções inversas trigonométricas, né? Então, vamos considerar as seguintes integrais. Integral, se ficou muito integral de 1 sobre x quadrado mais 1 dx. Quando for oportuno, vamos ver que essa integral ela não é passiva da aplicação da regra da substituição, nem por integração parcial e nem por frações parciais, ou seja, então por partes nem parciais. Então o fato é que essa integral ela seria uma integral muito difícil de calcular usando outras regras, né? Mas relativamente simples se você considera uma função que seria uma função trigonométrica inversa. Então vamos considerar a outra integral que vamos calcular é a integral de 1 cocientado pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. E vai ocorrer o mesmo com essa integral. Ela é de uma classe de funções que não se submetem a regras que vamos chamar de regras clássicas de integração, que vem a partir das regras diretas de derivação, né? Então aqui nós vamos ter que usar funções inversas, que de outro modo acaba sendo derivação direta, né? Porque a gente está usando diretamente as relações trigonométricas aplicadas adequadamente a funções inversas trigonométricas, né? Então vamos considerar primeiro esta integral. E para ela, vamos considerar que f de x seria igual ao arco tangente de x. Vamos fazer aqui algumas manipulações e tentar encontrar quem é a derivada do arco tangente. Então vamos verificar, para isso usar derivação implícita, que já vimos na aula anterior. Então vou considerar que o y é uma variável, é uma função em x, desculpa, e tenho aqui o arco y como arco tangente de x. Desta relação, e pela definição de arco tangente, eu tenho que a tangente de y é igual a x. E nesta equação eu aplico a derivação implícita. Primeiro, pela regra da cadeia. Então, a primeira derivada da tangente secante ao quadrado de y, multiplicado pela derivada de y, igual à derivada de x. X é variável, então a derivada dá 1. Então, portanto, y' é igual a 1 cocientado por seno ao quadrado de y. Nesse momento, podemos fazer uma pequena revisão de algumas relações trigonométricas, né? Para encontrar uma relação que represente o seno ao quadrado de y de uma forma mais adequada para nós, né? Então vamos considerar o seguinte: se eu considerar a identidade trigonométrica cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y igual a 1, eu sei que a secante ao quadrado ela é aqui, a secante ao quadrado de y é igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de y. Sei disto. Então, naturalmente, a secante está definida onde o cosseno é diferente de zero, né? Então, ao considerar isto, eu posso
quocientar toda a primeira identidade, essa identidade, por cosseno ao quadrado. Então, o que vamos obter ao fazer isto seria o cosseno ao quadrado de y, quocientado por cosseno ao quadrado de y, mais o seno ao quadrado de y, quocientado por cosseno ao quadrado de y, igual a 1 sobre o cosseno ao quadrado de y. É natural que esse primeiro termo aqui é igual a 1. Então, eu tenho o segundo termo, aqui é exatamente a definição da tangente. Então, tenho a tangente ao quadrado de y. E aqui eu tenho a definição da secante. Então, eu tenho aqui a secante ao quadrado de y. Pois bem, acabo de escrever uma relação que muito nos interessa. Por quê? Porque essa relação ela descreve aqui o denominador da derivada em y em função da tangente. Então, eu tenho a secante escrita em função da tangente em y. E observa que a função que nós estamos considerando é o arco tangente. Ou seja, se eu consigo escrever a variável y, né, em função da tangente, quando eu fizer a composição, vou ter identidade. Vamos ver isso com calma. Então, a princípio, secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Portanto, a derivada aqui se transforma em 1 sobre tangente ao quadrado de y mais 1. Agora eu recordo quem é y. Y é arco tangente de x. Eu posso escrever usando tangente menos 1 de x, usando nesse caso o fato de ser a inversa da tangente, né? Então, agora aplico aqui quem é o y. Então, eu obtenho que eu vou ter tangente ao quadrado. Eu vou escrever assim, tangente do argumento, o y é tangente menos 1 aplicado a x, todo esse termo ao quadrado somado com 1. Esse aqui é o denominador. Esse aqui é o denominador da derivada. Nesse termo aqui, eu tenho a tangente inversa de x composta com a tangente. Isso vai dar identidade. Isso aqui dá exatamente x. Então, essa igualdade aqui se reescreve como a derivada de y em x é igual a 1 sobre x quadrado mais 1. E é exatamente a integral que queremos resolver. Então, o que obtemos é que se f de x for igual ao arco tangente de x, então a derivada vai ser 1 quocientado por x quadrado mais 1. Portanto, a integral de 1 por x quadrado mais 1 dx é igual ao arco tangente de x mais uma constante. Esse é o primeiro uso da função trigonométrica inversa na resolução de uma integral. E essa integral é uma integral que não é simples, ou seja, se a gente usar, vamos tentar fazer isso, né? Tentar usar, quando for exposto, vamos tentar usar a regra de substituição para ver que não funciona e a regra da integração por partes para a gente ver que só complica, né? Então a ideia é que essa é a forma mais simples de resolver essa integral.
Então aí a importância das funções trigonométricas inversas fica aqui evidente, né? Então a técnica de integração é direta quando você sabe a derivada da função trigonométrica inversa da tangente. Então vamos considerar outra integral. A outra integral é 1 cocientado pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado dx. Neste caso, nós vamos precisar usar a função arcosseno. Então, vou considerar que yx é igual ao arcosseno de x. Desta igualdade, nós temos a equivalente, que o seno de x, o seno de y, é igual a x. Aplicando aqui a regra da cadeia, então temos a derivada do seno, cosseno de y, que multiplica a derivada do y igual à derivada do x, que é 1. Portanto, a derivada do y é 1 cocientado pelo cosseno de y. Aqui, de forma mais direta, né, se você considera que o cosseno ao quadrado de y mais o seno ao quadrado de y é sempre igual a 1, então o cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos o seno ao quadrado de y. Naturalmente, você teria aqui a possibilidade de escolher mais ou menos, né? Mas nós estamos considerando valores para os quais o cosseno seria positivo. Podemos sem perda de genialidade, considerar isso. E que exatamente a integral que queremos resolver ela é positiva, né? Então, podemos considerar valores de y para os quais o cosseno de y é positivo. Ao fazer isso, a derivada ela se escreve como 1 cocientado por raiz de 1 menos o seno ao quadrado de y, que é, de novo, o que nós queríamos, porque a função que eu considerei é o arcosseno de x. Então, quando eu considerar o y aqui, eu vou ter que y' vai ser igual a 1 cocientado pela raiz quadrada de 1 menos o seno aplicado ao arcosseno de x, tudo isto ao quadrado. Então, o que vamos obter é que a derivada vai ser 1 cocientado pela raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que é a integral que queremos resolver. Então, portanto, a integral de x é igual a y de x mais c, mas y nós chamamos de arco seno de x. Então, resolvemos duas integrais que vamos observar que não se submetem a outros métodos de integração com facilidade, e de forma relativamente simples encontramos essas duas derivadas usando derivação implícita e funções trigonométricas inversas. Então, vamos retornar no próximo vídeo com a regra de substituição.